Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta videoaula da disciplina de melhoramento de plantas da Universidade Federal de Berlândia. E hoje a gente vai falar sobre planejamento e seleção de genitores. Assim, o objetivo era falar de cultivares também, só que eu pensei que ia ficar muito maçante, então ela vai vir num vídeo separado. Então, o planejamento é extremamente importante em qualquer programa de melhoramento, sendo crucial definir os objetivos que serão alcançados a médio, curto e longo prazo. E nesse último caso, no longo prazo, o lançamento de cultivar, por exemplo, que demora muito tempo. E é importante definir também quais são as prioridades do projeto, se é para mercado, se é para pesquisa. E é importante definir também que o pré-melhoramento, ele é fundamentado no planejamento. Para isso, a gente precisa conhecer a espécie, se ela é autógama, se ela é alógama, a biologia floral, se tem algum mecanismo específico daquela espécie, os caracteres que a gente deseja atingir e o germoplasma que se tem disponível. Como etapas do planejamento, a gente tem o estabelecimento de objetivos, a seleção dos genitores e o estabelecimento das combinações entre esses genitores, baseado em estudos prévios, não é nada feito ao acaso. Então, para planejar melhor, a gente deve escolher qual seria o método mais adequado para o tal programa de melhoramento, considerando a estrutura que ele vai ter, a disponibilidade financeira, o tempo de duração. E os locais de avaliação são necessários ser mais que um, só porque as características governadas por muitos genes, como a produtividade, por exemplo, sofrem muita influência do ambiente. E eles devem ser feitos em mais de um ano também, por conta das variações climáticas de cada região, ano a ano. E para o lançamento dessa cultivar que você estabeleceu no seu programa, é importante promovê-lo em dias de campo, comparando o material genético novo com algum outro do mercado, para que o produtor consiga ver ali a real diferença e obedecer às regras para o lançamento da cultivar. E a proteção dos direitos do melhorista por desenvolvê-la, né? Então, para isso, a gente tem os testes de VCU e DHE. O caso do VCU é o valor de cultivo e uso, e ele é necessário para lançar ela no mercado. E o teste de DHE, que é distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, é feito para a proteção da cultivar mesmo. Então, a seleção de genitores. Os programas de melhoramento chegam a cruzar mais de 2.000 genótipos por ano para chegar numa cultivar de êxito. Então, escolher adequadamente os genitores e planejar todas as etapas do programa é fundamental. Os critérios a serem utilizados são as informações das cultivares, de cada uma delas, verificar se tem algum artigo que elas possam estar relacionadas com a cultivar que você deseja, enfim, fazer uma pesquisa completa sobre elas. E no aspecto legal, caso você escolha uma cultivar genitora proveniente de um programa de melhoramento privado de alguma empresa, ela não pode te proibir de ter acesso a ela, a não ser que nessa cultivar tenha um evento transgênico desenvolvido pela própria empresa e que será transferido para a sua cultivar final. Aí pode ser que ela te cobre uma taxa pela tecnologia que ela desenvolveu, né? E os tipos de cruzamento que podem ser feitos são a critérios de finalidade e diversidade. A finalidade pode ser quando você tem o intuito de desenvolver novos cultivares, sendo elas superiores, com mais características desejadas e adaptadas para garantir que a cada região que você for com essa cultivar, ela continue expressando os genes que você colocou. Ou quando o intuito é desenvolver uma fonte de germoplasma e adaptação de um germoplasma exótico. O objetivo não é lançar a cultivar, é desenvolver o germoplasma como fonte de características estimadas. Ou quando você quer treinar novos melhoristas e desenvolve estudos genéticos, quanto ao número de genes ou os cruzamentos divergentes possíveis. E a diversidade vai depender do tipo de cruzamento que você tem que promover. Pode ser convergente. Convergente é quando a distância genética é pequena, ou seja, tem baixa ou média variância genética. Esses dois materiais, então, são muito parecidos. Ou os cruzamentos divergentes, que são aqueles que têm a distância genética muito grande. E esses são o nosso foco mesmo do melhoramento para aumentar a heterose, né? E são muito usados em retrocruzamentos
para corrigir defeitos, entre aspas, de uma cultivar quase perfeita. Aí eles vão retrocruzando até que esses defeitos, que são características que você não quer passar para frente, eles se percam ao longo dos cruzamentos. E os genitores potenciais são aqueles que podem ser cultivares já em uso, pode ser linhagens elite. Linhagens elite são aquelas que ainda não foram lançadas, mas elas podem ser usadas como parental porque elas possuem características muito desejadas. Linhagens com características específicas, vamos supor que tem aquela determinada linhagem que tem uma resistência a um déficit hídrico que eu quero aquela característica. Aí eu posso usar. Ou você pode acessar um banco germoplasma, que aí o melhorista pode ter acesso ao que ele procura. E para maximizar o ganho genético, a gente parte para uma equação, em que o ganho de seleção é igual à herdabilidade e o diferencial vezes o diferencial de seleção. Lembrando que quanto maior for a pressão de seleção, maior vai ser o ganho na primeira geração. Só que nas gerações seguintes vai reduzir drasticamente esse ganho. Então o ideal de pressão de seleção que você coloca é de 30% a 50%, porque você quer que esse ganho passe ao longo das gerações, não que ele fique só na F1. E os métodos utilizados para a seleção de genitores é o comportamento por si, de cultivares de alto desempenho, por exemplo, como elas se comportam por si só. Os fenótipos para características importantes, baseados na complementariedade entre os genitores por uma seleção indireta. Então, você seleciona uma característica para ganhar em outra pela correlação das mesmas. Por exemplo, a área foliar e a produtividade da soja. A gente sabe que quanto maior a área foliar, maior a produtividade de soja. E a cor da flor também. A soja, quando ela tem a flor roxa, ela tem uma maior altura no hipocótilo. Então, isso é vantajoso também. O histórico do genitor, como parental, ele é mais utilizado no melhoramento animal, assim como o pedigree do genitor, ele usa mais em melhoramento animal. O teste de geração precoce, que você começa a avaliar a partir de F2, então você tem os genitores, passa aquela primeira geração, na segunda geração, que é F2, você começa a avaliar. Só que demanda muito tempo e o custo é alto. E hoje em dia está meio ultrapassado em vista de outros métodos que a gente tem. A capacidade combinatória, com base na complementariedade também para a produção de híbridos. A gente tem a capacidade geral de combinação. Dessa capacidade combinatória, a gente divide em capacidade geral e a capacidade específica. A capacidade geral é a capacidade de um genótipo de combinar com muitos outros. Então, você pode usar aquele determinado genótipo e pode combinar ele com vários outros. Só que tem uma capacidade específica que confere ao genótipo a melhor desempenho quando ele comparado com um específico. Entendeu? E tem também os de marcadores moleculares. Eles são importantes para os estudos de diversidade genética e são muito usados em retrocruzamentos para ver se a característica de interesse está presente ali onde você queria. Então é isso, pessoal. Eu sei que é muita informação, eu falei um pouquinho mais rápido, só que eu acredito que se eu colocasse cultivares nesse vídeo ia ficar muito pesado. Então, vamos passar para o outro? Muito obrigada.